Olá, Conversa de Peso de hoje vai fazer uma viagem pelos ares, pelos céus. A gente até estava conversando recentemente, por uma ocasião muito especial, se por ele estar mais pertinho, ele tinha alguma prerrogativa de fazer pedidos especiais, assim, porque, olha, pediu um dia maravilhoso e ganhou, né? Céu de brigadeiro, como diriam, é isso, comandante Alceu Mário Feijó Filho? Muito bem-vindo à nossa Conversa de Peso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Reitero que é sempre uma satisfação vir aqui na Vale TV. É que eu rezo, assim, sempre antes de uma decolagem, eu faço um pedido a Deus que aquele voo seja abençoado como todos na minha vida, né? Peço pela minha família, pela minha esposa. E uma semana antes do sábado eu pedi um dia lindo para aquele evento maravilhoso que foi, né, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Então deu certo, tô bem. Pede em terra antes de subir ou quando está lá em cima para ficar mais pertinho? Não, antes de subir, né? Para garantir. Para garantir. Tá bom. Feijó, claro que as pessoas invariavelmente te conhecem, conhecem a história da tua família aqui, é sempre muito bom falar dessa história, da tua irmã, mas muito especialmente do teu recém-falecido pai, né? Que é uma figura icônica, emblemática, muita coisa está de pé em Novo Hamburgo, literalmente, inclusive muitas delas, por conta do gigante que foi Alceu Feijó, né? Gigante da fotografia, um ser essencialmente comunitário, agregador. Para mim é difícil eu falar, porque conheci ele já mais velho, né? Teu pai morreu com 93? 94. 94 anos, né? Então, não sei como era ele lá com 30 anos, com 40 anos, né? Mas sempre foi assim. Figura maravilhosa, sempre cândida, assim. Né? Doce. Doce em todos os sentidos. Inclusive, me lembro com muito carinho do dia que aniversário dele levou para nós lá na rádio ABC bolachinhas. Ele estava adoçando ali, em vez de ele receber o presente, não, ele foi lá, entregou para cada uma das pessoas que estavam participando do programa. Tive a oportunidade de participar de vários programas lá, tive a oportunidade de ter ele no Conversa de Peso também. Então, como é gostoso falar com pessoas tão queridas como vocês são. O nosso aeroclube também tem muito dessa história do teu pai lá atrás e tua há muito tempo já. O Aeroclube de Novo Hamburgo fez 96 anos nesse 5 de abril. O nosso Aeroclube, 76 anos. Grande parte dessa história. Eu adorei as fotos que tu colocou na última semana, comparando lá aquele início com o dia da Esquadrilha da Fumaça. É que sábado, na Esquadrilha da Fumaça, eu estava olhando daquele ângulo ali, né? Eu disse, mas esse ângulo eu já conheço de muito tempo atrás. É aquela foto ali, antiga, ela me foi... Quem me cedeu, assim, com muito carinho, foi o Pedrinho Adams. Ele disse, toma, Feijó, toma esse álbum, porque eu sei que está em boas mãos. E eu estava ali, aquele momento, ele tinha... Esse ângulo, assim, essa imagem eu já tenho. E aí tu foi buscar ela? Eu fui buscar ela e daí... Traçou esse paralelo. É. Tanto do chão quanto de cima. Chão e de cima. Tu viu como mudou o Canudos, né? Nossa. É. Não tinha nada na volta. É. Alguns pinheiros, de alguma forma. Parece pinheiros, eu acho, né? Coqueiros. Coqueiros. E eucalipto. O eucalipto foi plantado depois que o aeroclube se estabeleceu ali. É que aquilo ali era lugar nenhum, né? Era uma fazenda, não tinha estrada ali, então o acesso ali era muito complicado. Agora, impressionante assim como há 70 anos atrás,
eu não tenho ideia quantas pessoas existiam em Novo Hamburgo, e Campo Bom também, né? Mas olha a quantidade de pessoa que foi na inauguração daquilo, me chamou né? muita atenção exatamente esse recorde que tu faz. Praticamente tivemos aquele povo todo ali dentro, com as apresentações das Coisas da Fumaça. Ah, mas tinha mais gente. Não sei se muito mais. Não, Proporcionalmente, sim. não. Mas Feijó, como tinha gente. É. A última vez que tinha vindo a Novo Hamburgo tinha sido 11, 12 anos atrás, é isso? Eles me mandaram as datas. Foi em 87, 97 e 2011. 12 anos atrás. Eu acho que todo mundo que foi para lá já esperava ver esse show, né? Tal como foi feito. Sim, e eu já tinha visto muitas vezes pela televisão. Mas, honestamente, presencialmente, é arrepiante, né? Eu perdi a conta às vezes que eu vi essa apresentação. Eu vou pedir para o vários Bruno lugares. lançar para nós o vídeo enquanto a gente conversa. Só tira o áudio para a gente poder conversar em cima, por favor, Bruno, do recorte que a gente deu aqui. E algumas vezes foi frustrante por causa do tempo, da meteorologia. Eles não se apresentarem. Houve uma vez, aqui na FENAC, foi a primeira vez que eu assisti eles. Foi fantástico. E eram os aviões, os T-6, né? Eram uns aviões assim, motor convencional, radial, bastante barulhento, dava uma sonoplastia muito legal. E daí no outro ano, o Rodrigo, tinha expectativa, eu sabia que eles viriam, né? Mas uns 10 dias antes começou a surgir uma notinha no jornal, na Folha da Tarde. Eu trabalhava ali com o pai ali no jornal, né? Coisa linda. Uma notinha dizendo que um vidente, o nome dele era Professor Saturno, não esqueci o nome desse elemento, que ele pedia para que não houvesse apresentação, que um avião ia cair em cima do pavilhão, ia morrer várias pessoas. E para minha angústia, assim, todos os dias, de uma notinha passou por uma nota, passou por uma reportagem e foi para a capa. E a esquadrilha veio. Passaram por cima de Novo Hamburgo aqui, foram para Canoas. Na época era baseado no Rio de Janeiro. E eles, chegou na sexta-feira de noite, foram para a TV Piratini. E diziam não, que os aviões tinham boa manutenção, eles tinham um treinamento excelente, mas não iam se apresentar. Aquilo foi muito frustrante, muito frustrante. Feijó, mesmo para ti que é um piloto experiente, né? Com tantos e tantos anos dedicados ao ar, estar no ar, né? Dá um friozinho na barriga olhando esses caras se apresentarem? Não. Maravilhado, com certeza. O frio a gente sente lá dentro, né? Dentro da barriga, sente lá dentro. Porque quando a gente olha, parece que eles vão se chocar em algum momento, né? As cruzadas que eles dão, assim... Bom, esses parafusos, tu domina isso, né? Mas olha só, esse avião subindo, daqui a pouco ele cai. Ele estola. E a gente pensa, bom, agora foi, né? Não, mas quando ele baixa o nariz, porque o avião para voar, ele precisa ter velocidade na asa. Tu viu que ali ele para. Quando ele baixa o nariz, ele readquire a sustentação quando adquire a velocidade, né? Para ti isso é óbvio, né? Explica isso no meu coração. É lindo o trabalho desse pessoal. É magnífico. Foi um dia muito especial, que está meio afiliado ali, né? Então, o comandante... O carinho extra ali, né? O capitão André Fontoura, né? Aquilo ali foi muito... Os pais dele ali... O pai dele também tinha sido piloto agrícola, né? A gente foi colega. Foi colega. Mas de bem mais idade, ele? Sim, sim. Não muito. É? Não, ele tem uns 10 anos mais do que eu. Tu tá bem conservado também, né? Não sei. Não sei. E eu concordo plenamente com ela, né? A Karina Moraes disse assim, meu Deus, como o Feijó tá a cara do pai dele. Que bom, né? Que bom. Mas tu te olha no espelho assim e enxerga teu pai também?
Às vezes sim. Ô Feijó, eu confesso que eu já tive a oportunidade de contar algumas das tuas histórias e de te admirar há muito tempo. Conversa de peso, e eu recomendo, assim, quem quiser conhecer um pouco mais da história do seu Feijó, do seu Mário Feijó Filho, programa 250, está lá no YouTube, de 12 de outubro de 2015, Conversa de Peso 250. Estamos chegando a 1250, está aqui o Feijó quase 8 anos depois. Já tinha um profundo respeito por ti, a gente já teve a oportunidade de conversar no Estação Hamburgo várias vezes também, sobre a aviação agrícola, sobre a aviação de maneira geral, sobre o nosso aeroclube, a gente já contou essa história de várias formas. Mas eu te redescobri com isso aqui. Um livro de fôlego, né, 600 páginas, que eu tive 688 páginas, 700 páginas, que eu tive a alegria de receber um autógrafo direto do seu escritor, ao seu Mário Feijó Filho, contando muito das tuas histórias. Muito porque, na verdade, tem outras ainda para contar, é isso? Está saindo o segundo já. Quando tu terminou de escrever esse aqui, teu pai era vivo. Sim. E ele leu. O que ele te disse? Eu, antes de editar, eu imprimi na impressora em casa, assim, folha A4 com a letra bem grande, né, para minha mãe, que ela pediu. Ela já estava com problema de visão, realmente não conseguiu ler. E o pai era um cara assim que ele lia tudo, né, e já com a idade avançada, ele trabalhava, ele ia para o jornal todos os dias, mas nesses dias assim de inverno, julho, agosto, chuvoso, ele se conservava, ficava em casa. Então ele começava a ler, ele recebia o jornal, ele lia tudo, assim, até as receitas de bolo ele lia. E um dia ele me ligou e disse, olha, eu estava atrás de alguma coisa para ler, aí já estou uns 2 dias em casa, aí, meio gripado e tal. E não tinha mais nada para mim ler, e eu achei na cabeceira da tua mãe esse... Aí ele... Foi interessante, porque ele disse assim, mas o que está ali é o que foi a tua vida profissional? Eu digo, pai, isso ali. E ele ficou muito impressionado. Ele disse, eu não te conhecia. A minha irmã leu e disse, olha, eu achei que eu tinha um irmão, eu tenho outro. É que essas questões, assim, a aviação, assim, é algo que interessa para nós da aviação. Então, assim, quando a gente senta entre amigos para conversar sobre aviação, vara à noite. Vara à noite. Cada um cheio de histórias. Digamos assim, é o que a gente gosta de falar, é o que a gente gosta de ouvir. A gente tem assunto assim infinito. E em família, não. Em família, então, o que acontecia? Eu ficava quieto ouvindo. Tu é muito quieto na tua particularidade, assim, porque tu é um cara observador, de vez em quando interage e entra pontualmente, assim, direto. Eu acho que sim. Em casa, então, não conheciam o filho, o seu Mário Feijó Filho. As minhas filhas, minha esposa, até participavam de muitos desses episódios do livro aí. Mas a família em geral, assim, meus irmãos, meu pai, mãe, ia lá fazer visita, tal, fim de semana, churrasco e coisa. Eu ia para ouvir, porque o meu assunto não era o assunto deles. Então, se impressionaram, né, quando leram esse livro aí. Realmente são histórias assim que são do dia a dia do aviador, do piloto agrícola, principalmente, que esse livro aí quase todo ele direcionado para a aviação agrícola. Né? E são coisas, é o dia a dia, são coisas usuais. Mas para o público em geral, parece que eram coisas assim que impressionaram, né? Mas eu até fiquei relutante, por que eu vou escrever isso aí? Isso aí é o dia a dia de todo piloto agrícola, né? Mas... Feijó, ele é um livro
completo para quem gosta de qualquer tipo de retranca, pensa num filme, né? Gosta de drama. Tem. Aventura, do início ao fim. Infantil, nem tanto, mas também porque é lúdico, conta tua trajetória ao longo de muito tempo. Romance, conta as tuas histórias com a tua esposa antes de ela ser tua esposa. Comédia, muito. Agora, eu preciso te confessar uma coisa que eu já te disse em particular e falo de público. A tua narrativa é algo... Eu sou apaixonado por crônica também, né? E a forma como ele conta aqui os episódios são crônicas. Todas elas deixam um ponto final ali maravilhoso, uma reflexão muito bacana. Só que a tua narrativa é muito rica. Eu fico pensando como nós perdemos um grande escritor ao longo dos últimos 50 anos. Mas como o Brasil é menor, porque tem alguém cuidando da nossa alimentação, por exemplo, coisa que a gente não fala sobre a aviação agrícola nesse país. Que, na verdade... sabe que é. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o aviador. Sou aviador Alceu Marques. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje conversando com o presidente do nosso aeroclube de Novo Hamburgo, piloto agrícola, escritor do Sou Aviador, entre tantas crônicas que ele vai, histórias que ele vai narrando nas suas redes sociais, ao seu Mário Feijó Filho, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Feijó, antes da gente falar de aviação agrícola, eu preciso te dizer uma coisa, assim, eu só resisti adiante no livro porque tu tá aqui. Porque senão tem vários episódios que a gente acha, bom, aqui deu tudo errado dessa vez. E é óbvio que é fácil de acreditar que todas essas histórias sejam verdadeiras. Me pergunto assim, se quem conta um conto aumenta um ponto, quantos pontos aumentou naquela história em outra. Mas coisas fantásticas, assim, do nada, quando vocês menos esperam, vira uma solução. Abrir o tempo que se fecha do nada. O cara que dá o parafuso, que é louco e que um dia toma um susto e para de voar, ou aquele que acaba de uma forma fatal. Então, são tantas e tão ricas histórias. E eu não tenho o prazer que tu tem de estar lá em cima. Honestamente, é uma aventura atrás da outra aqui, né?
Como eu te falei, assim, para as pessoas que não estão ligadas diretamente à atividade, podem achar isso, né? Mas a questão da aviação agrícola, a aviação agrícola, desde o começo, assim, ela foi muito importante para... Quando o governo militar, a gente falou lá há 1000 programas atrás, começou a fomentar a agricultura no Brasil, precisava produzir, assim, até não horizontal, mas até vertical também, né, a produção, aumentar a produção, e começou a investir a questão de controle de pragas, começou a investir na aviação agrícola também, né? Bom, Estimular a aviação. ninguém queria ser piloto agrícola lá no final da década de 60, início da de 70, ninguém queria ser. Então, eles... Como é que ia atrair o pessoal? Por quê? Porque o voo baixo sempre foi um mistério. Porque o acidente ele acontece aqui no chão. Lá em cima, quanto mais afastado do solo, mais seguro é. O acidente acontece quando o avião encontra o chão, né? Então, o voo baixo era uma coisa assim muito... era um tabu e tal, né? E ninguém queria ser. Tinha um aspecto também do produto, né? Do agrotóxico. E, então, a solução foi remunerar muito bem esses aviadores. Bom, eu tinha 20 anos, as empresas procuravam pilotos no Aeroclube, era assim uma coisa impressionante. Eu tinha 20 anos, eu queria casar com a Lully, eu não tinha dinheiro. Eu falei, pô, esse troço é bom, vou fazer isso aí. A gente tinha exemplos assim do Luizinho, do Nitz, outros aviadores, né, que já estavam envolvidos nisso aí. Eles ganhavam muito bem. Então, mas só que tem uma questão, muitos ficaram pelo caminho e ainda ficam. O Brasil, a Força Aérea teve na Itália, fez uma campanha lá na Itália com o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea, né? Eles ficaram lá um pouquinho mais de meio ano e morreram um número X de pilotos na guerra, Segunda Guerra Mundial. Todo ano, toda safra morre mais piloto agrícola. Agora, hoje, 2023. morreu piloto brasileiro na guerra. Nossa. E não são muitos. O Brasil deve ter entre 2.000 e 2.500 pilotos em atividade. Porque ela é uma atividade assim que o descuido pode ser fatal. Seria o que? Uma negligência? Porque... A condição climática ainda é determinante nesse momento? Porque lá atrás a gente acompanha a evolução a partir do teu livro, né? É perceptível a forma como os equipamentos vão evoluindo ao longo da história, né? Nos teus 50 anos aí, né? Hoje, por exemplo, assim, no nosso tempo, a marcação das passagens era feita com pessoas, né? Bandeirinha. Tinha uma técnica ali para não ir veneno neles. Essa história de que eles tomavam banho de veneno não é realidade. Foi substituído pelo GPS. Hoje o alinhamento do GPS se faz. Bom, houve uma melhora num sentido, mas trouxe um outro problema. Tirou a atenção do piloto lá fora. O perigo estava lá na frente, lá fora. Então, assim, no nosso tempo, a nossa atenção visual estava totalmente direcionada lá para fora, 200, 300, 500 metros na frente. Então, já começava a ver, pô, lá tem um fio, lá tem uma árvore, coisa e tal, uma torre de alta tensão. E hoje, com o GPS, a atenção, assim, a atenção visual do piloto voltou muito para uma barra de luzes a 1,5 metro na frente dele. Entende? Assim, então, é quase um videogame. só que a realidade está lá fora, está na frente.
Então, para ele manter o alinhamento, tem aquela barra de luz, que tudo requer treinamento, né? Mas a distância focal dele, que está para 1,5 m, quando ele precisa buscar a 500 metros na frente, alguns metros na frente, né? Até o olho se ajustar, pode acontecer muita coisa, né? E também a operação do GPS no painel traz a atenção dele para dentro do avião, em alguns momentos do voo. Mesmo assim, quando está fazendo a curva e tal, né? Então, às vezes, eu vejo assim, alguns acidentes assim, piloto experiente, com bastante hora de voo, batendo em torre de alta tensão. Poxa, aquilo é um gigante. Ele não enxergou, por algum motivo. Talvez tivesse, por necessidade, assim, do ofício, né? Tá mexendo no equipamento ali no painel, né? Então, assim, o trabalho que esses jovens hoje fazem, desde o nosso tempo até hoje, eles continuam fazendo hoje, assim, com muito mais aviões voando, né? É um trabalho de muito valor para o país, para todos nós, né? Estamos botando alimento na nossa mesa. E algumas famílias, né, estão deixando de receber o seu ente querido de volta, né, por fazendo um trabalho para nós. E, João, tem data na tua Eles lutam uma guerra, uma Sim. safra agrícola, é uma guerra, Sim. mas eles lutam uma boa guerra, né, uma guerra Perfeito. contra a fome. Bem, é possível a gente prever uma data em que esses voos serão não tripulados, assim, de maneira geral, Brasil afora, assim, mundo afora? Tem a questão do drone, né, mas não está vingando. Não está vingando, não. Não está vingando porque aquele momento, aquela atividade ali, mesmo que tu programe tudo no computador, vai ter momento que precisa alguém pensando lá dentro para agir, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas na escola de paraquedismo lá no Aeroclube, né? Todo sábado é assim? Praticamente. Puxa vida. Praticamente, Não sei se deu uma centena de pessoas, mas é te, muita gente. Até te digo o seguinte, no sábado do Escolha de Fumaça, o movimento não foi tão forte como geralmente é. E disseram que iam parar mais cedo naquele dia por conta da apresentação, né? Exato. Mas eu vi muitas, dezenas de pessoas, com certeza, envoltas ali na... Meninas. Muitos. Casais, né? Muitos casais curtindo, assim, tá saltando pela primeira vez, toda a explicação. Aquilo ali é uma atividade muito bacana ali que tem ali no Aeroclube. O que o nosso Aeroclube precisa para estar mais potencializado realmente? Hein? O Aeroclube está bem. Ele está bem. Digamos assim, o aeródromo precisaria, assim, para ele oferecer mais para o município, uma pista asfaltada e iluminada. Assim, a gente é muito cobrado assim por todos os dias está descendo aviões de empresários que vêm interagir comercialmente aqui com Novo Hamburgo. E os caras, como é que Novo Hamburgo não tem uma pista asfaltada, iluminada? E esse é o nosso projeto, né? Obviamente que o Aeroclube não tem condições de bancar isso. Estamos falando de investimento de quanto aí, Feijão? Para asfaltar e iluminar? Iluminar é barato. Asfaltar ele, a pista, pátio ali, fazer um troço assim como tem que ser feito, eu acredito que em torno de uns 7, 8 milhões. Isso é um asfalto especial? Não necessariamente. Não, é asfalto. Puxa vida. É 1.000 metros de asfalto. Estava dizendo que a nossa pista aqui ela tem prerrogativas muito próximas do Salgado Filho, por exemplo, do antigo Salgado Filho. Extensão e possibilidade de receber. Não foi tu que me comentou isso? Não, ela, digamos assim, não para aviação comercial, mas a executiva. Sim, a executiva. Né? A executiva ela vai preencher.
por exemplo, assim, os treinamentos de voo por instrumento a gente faz à noite em Porto Alegre. As escolas são isentas. Tá? Assim, no termo da Infraero, existe uma lei que isenta as escolas de aviação da taxa de pouso, né? Então, a gente ia lá, fazia o treinamento, pousava, no outro dia buscava o avião, não pagava nada. Com a chegada da Fraport, que com as razões deles, eles não estão ali para fazer caridade, eles precisam faturar em cima daquilo ali, até porque manter aquilo ali não é barato. Um dia chegou uma fatura da Fraport para nós ali, e é um valor considerável. E a gente foi lá e disse, não, peraí um pouquinho, existe uma lei. Não, a lei isenta o custo do pouso, mas não da permanência. Vocês vieram buscar o avião no outro, vêm buscar o avião no outro dia. Puxa vida. Então, assim, não é pouco, assim, obviamente que esse custo é repassado para o aluno. Então, para o aluno, hoje a gente tem uma pista aqui com iluminação e não precisar deixar o avião lá, né? E é mais uma oportunidade comercial para todos também. Ô Feijó, tem previsão assim de quando a gente tem o segundo livro, o segundo tomo? Vai ser a sequência desse mesmo? Sim. Só o Aviador 2, a missão? Como é que é isso? Eu não sei, mas assim, não vai ser tão volumoso, né? Eu já estou chegando assim, acho que 60 capítulos, acho que vou parar por aí, para não ficar tão volumoso, né? E com certeza vai ter o terceiro, o quarto. Aí, Tem muito, porque tu continua escrevendo essa história também, né? Hoje muito mais na publicidade aérea, né? Angel. Tem esse novo, porque esse aqui termina quando encerrou a aviação agrícola, quando eu encerrei a aviação agrícola. Daí eu encerrei esse livro, porque eu estava escrevendo no Word, no computador ali, e comecei a gostar de escrever, escrever, meio ano eu escrevi. Aí de repente eu tinha uma situação, está ficando grande, mas eu não tinha noção do quanto, porque está ali no computador, né? Aí já vou parar, eu tenho que parar em algum momento determinante, né? Bom, quando eu parei com a aviação agrícola, o último capítulo a despedida. É a minha última. E aí mandei para a editora e coisas, os caras, mas é um baita de um livro isso aí. E, então cria dificuldades, né? Para custos assim. E tal. É difícil para ler, ele deitado na cama, tão pesadão. É uma boa arma, né? Ele pesa 1 quilo. Pesa 1 quilo? Pesa 1 quilo. Feijó, adorei conversar contigo, sempre muito bom, sempre enriquecedor, sempre instigante, provocativo, e fica a minha sugestão. Não importa se não conhece a história da aviação, se não conhece a família Feijó, se não é de Novo Hamburgo. Cara, é um livro universal, verdadeiramente universal, porque está presente aqui todos esses conteúdos. Obrigado, Feijó. Eu que agradeço. Sempre é bom vir aqui falar de aviação. Hoje, numa conversa de peso com o seu Mário Feijó Filho, o escritor do Sou Aviador, o nosso presidente do Aeroclube de Novo Hamburgo. Grande abraço para o Tito, para toda a equipe do Aeroclube, que nos apoiou também aí na transmissão ao vivo lá. Bacana, um momento muito especial. O gurizada até hoje está caçando avião pelo céu, viu? Porque não é fácil, viu? Se nós tiver mais umas 3 Esquadrilhas da Fumaça, eles vão estar grandão nesse negócio aí, viu, Feijó? Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.